minutos. A gente passou aqui uma parte do programa hoje praticamente fazendo compras, né, Sakamoto? Você deu dicas de compras, de preço, o pessoal falando, isso tá barato, isso É tá caro, isso verdade. tá barato, isso tá barato. E aí é um ótimo momento pra gente contar uma boa novidade. Põe aqui no telão o Viva Bem, que é essa coluna que a gente gosta e precisa, né? Aqui do UOL, que traz todas as dicas sobre saúde, sobre bem-estar. Tá lançando algo que é interessantíssimo, que é uma newsletter que traz um guia de supermercado com avaliação de alimentos. Isso é extremamente importante para a gente saber do que se trata, né? O que são esses alimentos, quem fica perdido entre os rótulos dos alimentos e tudo mais. Bom, para conversar conosco sobre isso, já está aqui a Sari Fontana conosco para falar sobre essa novidade que o Viva Bem traz hoje, que é o guia do supermercado. Olá, Sari, bom dia. Bom dia não, boa tarde. Seja bem-vinda aqui ao nosso All News. Boa tarde, Fabiola. Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Como é que vai ser essa história? Você vai explicar pra gente qual é o produto que vale a pena, que não vale a pena, qual é perigoso, qual não é? Qual é a novidade aí do Guia do Supermercado? O objetivo dessa coluna, também newsletter, é trazer para o consumidor exemplos de produtos industrializados que valem a pena a gente colocar no carrinho e trazer para casa, mas também alertar sobre aqueles que não são tão interessantes, porque a gente sabe que hoje em dia a oferta de alimentos ultraprocessados e processados é enorme. E os consumidores acabam ficando perdidos na hora de fazer essas escolhas. Então, a gente vai estar lá, semanalmente, trazendo exemplos e ajudando as pessoas a fazer escolhas mais informadas e conscientes. E aí, por Eu tenho exemplo, a pessoa uma. pode pedir uma, assim, eu quero saber sobre o todinho, sei lá, sobre o achocolatado. Vale a pena, pode pedir e você ajuda a gente, não? Pode escrever lá nos comentários, a gente vai estar sempre olhando para selecionar quais vão ser esses produtos que a gente vai trazer. Agora, Saria, Aliás, fora. Ai, desculpa. Afora. Perdão. Pode concluir, por favor. Não, é que tem um delayzinho aqui. Você falou do Todinho, né? O Todinho tá na nossa lista, vai sair esse mês já na coluna. Então, prestem atenção que vem aí um rótulo decifrado do Bom, alimento que as agora, crianças agora, adoram. agora fiquei curioso. Eu Sai bem ou também. sai mal? Olha, o que que vocês acham, gente? O que que vocês acham do Todinho? Você sabe Tem que, aquele olha, personagem. é O todinho entra interessante na isso. categoria de hiperprocessado, Sarita? Ele é ultraprocessado, sim. Ah, então é mal. Devido Você a... sabe que quando a gente Então, vê, quando a gente fala ultraprocessado, sério, já dá até arrepio. Você fala, gente, isso deve fazer um mal. Ultraprocessado é igual, é ruim? Não. Olha, infelizmente, existe uma grande quantidade de ultraprocessados que são bem pobres nutricionalmente, né? São alimentos que têm bastante calorias vazias, que muitos nutricionistas chamam de calorias vazias, né? Bastante energia, bastante gordura, um monte de aditivos, um monte de açúcar, às vezes açúcar escondido, que as pessoas nem imaginam que está lá, né? Mas ele faz parte do produto. Então, eu entendo essa crítica aos ultraprocessados, ela faz sentido, e o ideal é que a gente, como consumidor, evite consumir esses produtos em excesso. Mas não significa que todo ultraprocessado seja perigoso, seja tóxico, nocivo, né? Tem gente com pavor desses alimentos. E existem bons alimentos que passam pela indústria e que podem fazer parte até mesmo de uma alimentação saudável. Mas para que a gente consiga identificar, a gente precisa aprender a navegar um pouquinho nos rótulos, né? Entender essas informações que o fabricante traz para a gente através da embalagem. O rótulo é a forma mais direta de comunicação entre a indústria e o consumidor. Agora, Sarita, uma dúvida que eu tenho é: além da desinformação que leva, eventualmente, consumidores a optarem por esses ultraprocessados e essa mensagem codificada que está no rótulo e tal, há também o problema do preço, não é? Esses ultraprocessados não são, geralmente, produtos mais acessíveis. Não haverá pessoas que consomem, mesmo sabendo que não são os mais saudáveis, que têm problemas nutricionais, mas que consomem porque são mais baratos mesmo? Sim.
Com certeza é muito difícil para a indústria, até mesmo para a indústria, né? Competir em preço, ser competitivo por conta dos custos dos ingredientes, da fabricação e todo o processo que envolve a entrega de um produto para o consumidor. Normalmente, os produtos mais baratos costumam ser mais pobres em termos de nutrição, né? Então, existe sim essa questão. Se a gente olha até mesmo para a cesta básica, que é composta, né, basicamente por não perecíveis, né? Esses alimentos, é, nem todos eles são muito saudáveis, né? Exceto o arroz e feijão, que é a base aí do prato do brasileiro, ou deveria ser. A questão é Sarita, muito deixa eu legal. aproveitar. Posso fazer? Pode. Desculpa, Você vê, os perdão, nossos Fabiola. meninos são super curiosos, eles querem melhorar a alimentação, isso é lindo. Vai lá, Sakamoto. Não, porque já que a gente começou a falar de ultraprocessados e afins, né, e de supermercados, né, eu queria que você fizesse um comentário, porque é o seguinte, a gente está vendo nos últimos tempos, em cidades como São Paulo, a proliferação de lojinhas, que parecem lojas de conveniência nas esquinas, né, que, na verdade, oferecem, grosso modo, ultraprocessado, meia dúzia de comida de verdade, mas, grosso modo, ultraprocessado. E, ao mesmo tempo, a gente tem visto feiras livres serem atacadas, ou mesmo o aumento da feira livre que está trazendo comida de verdade diminuir numa cidade como São Paulo, né? Qual que é o impacto disso? Esse aumento de lojinhas, que todo mundo fala, ah, que legal, tem uma pé de casa, e ao mesmo tempo o apoio às feiras livres acabar diminuindo. É complicado, né? Porque a gente vive, a maioria de nós, em grandes centros urbanos e a conveniência acaba sendo parte da nossa vida, né? A gente, mesmo quem busca ter uma alimentação o mais natural possível, que é o meu caso, que faço a maioria das minhas compras na feira, no açougue, na peixaria e tento cozinhar em casa sempre que possível. Em alguns momentos, eu compro alimentos na rua, eu faço essas avaliações, nas lojas de conveniências e eu fico apavorada. Confesso para vocês que quanto mais a gente busca pesquisar e olhar com atenção, né, os rótulos dos alimentos ultraprocessados, a gente fica assim, ah, em alerta, em alerta. Mas às vezes a gente encontra boas opções que nem sempre são tão mais caras e que podem fazer parte da nossa alimentação para essas situações em que a gente não consegue ir para casa fazer uma refeição completa ou mais saudável, né? E com relação ao preço, né, que foi a pergunta anterior, é, muitas vezes a gente consegue fazer uma refeição saudável em casa, com baixíssimo custo, né? Para esses momentos em que a gente consegue ir à feira, consegue ir ao açougue, mesmo quem tem um poder aquisitivo baixo, consegue pegar lá o fim da feira, né? Aqueles produtos que normalmente estão com desconto e que são muito nutritivos, uma carne de segunda, isso tudo pode compor, sim, uma alimentação saudável, barata, feita em casa, mas nos momentos que a gente não consegue cozinhar, aí a gente vai precisar escolher com mais atenção para não É. cair nas pegadinhas que tem por aí. E por isso o guia do supermercado é extremamente importante. A Sari Fontana é comunicadora, mas a formação dela é química industrial, inclusive, é cientista, né, uma pesquisadora nessa área de alimentos, trabalhou muito tempo na indústria, então fala com propriedade, mas quem quiser seguir também, a Sari é muito interessante o trabalho dela pelas redes, virou uma comunicadora nessa área de alimentação e tem ajudado muita gente a sobreviver, vamos colocar assim. E agora o guia do supermercado, que é por isso que ela está aqui, vai trazer semanalmente dicas, porque como a gente fala, às vezes o rótulo, você tem que saber ler o rótulo, porque o rótulo te engana também, né? Ali no abre, sem açúcar, eu fico doida com isso, sem açúcar, e quando você vai ver cheio de adoçante, e aí você fica, você compra uma coisa que você está achando que está comprando uma coisa e compra outra. Então por isso essa importância desse guia. Já está disponível a primeira edição ou não? Quando que sai, Sari? Já está Já está disponível, disponível. saiu ontem, já está no Ah, ar. A avaliação de produto é um iogurte é um proteico, iogurte. Tá. bem famoso, que vale a pena dar uma olhada lá e prestar atenção na hora que for para o supermercado para não escolher o errado, hein, gente? Tem vários dessa marca e nem todos eles são iguais. Ah,